Continuação da leitura do Livro dos Médiuns, capítulo 4, página 81. Teoria das manifestações físicas. Movimento de suspensões, ruídos, aumento e diminuição dos pesos dos corpos. 72. Demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos, assim como a sua possibilidade de agir sobre a matéria, trata-se de saber agora como se opera essa ação, como agem para fazer mover as mesas e outros corpos inertes. Um pensamento apresenta-se naturalmente e é aquele que tivemos. Como essa ideia foi combatida pelos espíritos que nos deram outra explicação que estávamos longe de esperar, é uma prova evidente de que a sua teoria não era a nossa opinião. Ora, a ideia que tivemos todos poderiam ter como nós quanto à teoria dos espíritos, e não acreditamos que tenha vindo nunca à cabeça de alguém. É fácil reconhecer quanto é superior à nossa, ainda que mais simples, porque dá a solução de uma infinidade de outros fatos que não tinham explicação satisfatória. 73. No momento em que se conhece a natureza dos espíritos, a sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que pode ter sobre a matéria, que nos casos da aparição viram-se mãos fluídicas e mesmo tangíveis segurar objetos e o transportar, era natural acreditar que o espírito se servia de suas mãos para fazer girar a mesa e que a suspendia no espaço com a força dos braços. Então, nesse caso, qual a necessidade de ter um médium? O espírito não poderia agir sozinho? Assim que repousa suas mãos em sentido contrário ao movimento, ou mesmo que não as pouse, não pode ajudar o espírito por uma ação muscular qualquer. Deixemos falar os espíritos que interrogamos sobre o assunto. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito São Luís, posteriormente foram confirmadas por muitos outros, na questão 74. Primeiro, o fluido universal é uma emanação da divindade? Não. 2. É uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. 3. Fluido universal é o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. 4. Tem qualquer relação com o fluido elétrico da qual conhecemos o efeito? É o seu elemento. 5. Como o fluido universal se apresenta na sua maior simplicidade? Para encontrá-lo com a sua simplicidade absoluta, seria necessário remontar aos espíritos puros. Em seu mundo, está mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que os rodeia. Entretanto, o estado que se aproxima mais dessa simplicidade é aquele do fluido chamado fluido magnético animal. 6. Dizem que o fluido universal é a fonte da vida, é ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não, esse fluido apenas anima a matéria. 7. Sendo esse fluido que compõe o perispírito, parece estar nele uma espécie de estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita, até certo ponto, porque ele não possui todas as propriedades da matéria e é mais ou menos condensado segundo os mundos. 8. Como o espírito pode movimentar um corpo sólido? Ele combina uma parte do fluido universal com o fluido liberado pelo médium pelo médium próprio para esses efeitos. 9. Os espíritos levantaram com a mesa a ajuda dos seus membros e de alguma maneira solidificados? Essa resposta não te trará ainda o que desejas. Quando uma mesa se move sobre a tua mão, o espírito evocado tirou do fluido universal que vai limar essa mesa com uma vida artificial. A mesa assim preparada, o espírito atrai e as move sob a influência de seu próprio fluido, liberando por sua vontade. Quando a massa quer pôr em movimento que é muito pesada, chamá-lo para ajudá-lo, espíritos que estão nas mesmas condições. Então, de sua condição etérea, o que o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, quer dizer, sem que um dele ligue a matéria. Esse liame, que constitui as chamas do perispírito, nos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio ter me explicado claramente para me fazer compreender. Nota: chamamos a atenção para a primeira frase. Essa resposta não trará ainda o que desejas. O espírito compreendeu perfeitamente que todas as perguntas precedentes tinham por finalidade chegar a essa e fez alusão ao nosso pensamento que esperava uma outra resposta, quer dizer, a confirmação da nossa ideia sobre a maneira pela qual o espírito move a mesa. 10. Os espíritos chamados em sua ajuda lhes são inferiores? Estão sob suas ordens? Iguais quase sempre, acodem livremente. 11. Todos os espíritos são aptos a produzir fenômenos desse gênero? Os espíritos que produzem esses efeitos são sempre inferiores e não estão ainda livres de toda influência material.
12º. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem de coisas que estão abaixo deles, mas perguntamos se têm razão de serem mais desmaterializados e poderiam fazê-lo se tivessem vontade? Eles têm a força moral como outros têm a força física. Quando têm necessidade dessa força, servem-se daqueles que a possuem. Já dissemos que eles servem dos espíritos inferiores. Vós fazeis como os carregadores. Nota, já foi dito que a densidade do perispírito, se assim pode exprimir, varia segundo a natureza dos mundos. Parece que ela varia também no mesmo mundo segundo os indivíduos. Nos espíritos avançados moralmente, é mais útil e se aproxima daquele dos espíritos elevados. Entre os inferiores, ao contrário, se aproxima da matéria. E é isso que faz com que esses espíritos de baixo nível conservem tanto tempo as ilusões da vida terrestre. Pensam e agem como se ainda vivessem, têm os mesmos desejos e quase podemos dizer a mesma sensualidade. Essa maior densidade do espírito lhes dá afinidade com a matéria e torna os espíritos inferiores mais habituados, mais próprio às manifestações físicas. É pela mesma razão que um homem do mundo, habituado aos trabalhos de inteligência, de corpo frágil e delicado, não pode levantar um fardo pesado como um carregador. A matéria de seu corpo é de algum modo menos compacta, os órgãos menos resistentes e ele tem menos fluido nervoso. O perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem. Sua densidade está em razão de inferioridade do espírito, substitui nele a força muscular. Quer dizer, lhe dá sobre os fluidos necessários e as manifestações uma força maior do que aqueles cuja natureza é mais etérea. Se um espírito elevado quer produzir tais efeitos, como fazem no nosso meio as pessoas refinadas, dá a tarefa para um espírito carregador. Décimo terceiro. Se compreendermos bem o que foi dito, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito, e é por meio desse fluido que age sobre a matéria inerte. É isso? Sim. Quer dizer que ele anima a matéria como uma espécie de vida fictícia. A matéria anima-se da vida animal. A mesa que move sobre as suas mãos não vive como animal. Obedece por si mesmo ao ser inteligente. Não é mais o espírito que empurra, como o homem faz com um fardo. Quando a mesa se eleva, não é o espírito que a levanta com a força dos braços, é a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito. 14. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? Já disse, o fluido do próprio médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, quer dizer, do fluido animado com o fluido universal para dar vida à mesa. Note bem que essa vida é apenas momentânea. Ela se extingue com a ação. E muitas vezes, do fim da ação, que assim a quantidade desse fluido não é suficiente para animá-la. 15. O espírito pode agir sem o concurso do médium? Ele pode agir sem o conhecimento do médium. Quer dizer que muitas pessoas se servem de auxiliares aos espíritos para certos fenômenos sem o saberem. O espírito tira deles, como de uma fonte, o fluido animalizado que tem necessidade. É assim que o concurso de um médium, tal como entendes, não é sempre necessário, que tem lugar nos fenômenos espontâneos. 16. A mesa animada age com inteligência? Pensa? Não pensa mais do que um bastão, o qual se faz um sinal inteligente, mas a vitalidade é de que é animado e lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Sabia que a mesa em movimento não a torna um espírito e que não tem por si mesma nem o pensamento e nem a vontade. Nota, serve-se frequentemente uma expressão parecida na linguagem usual. Disse de uma roda que gira com velocidade, que está animada de um movimento rápido. 17. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido é o instrumento. As duas coisas são necessárias. 18. Que papel desempenha a vontade do médium? Chamar os espíritos e ajudá-lo no impulso dado ao fluido. 18. A ação da vontade é sempre indispensável? Ela aumenta a força, mas não é sempre necessária, desde que o movimento pode ter lugar ou contra malgrado essa vontade. Aí está uma prova de que a causa independente do que há uma causa independente do médium.
Nota: o contato das mãos nem sempre é necessário para fazer mover o contato das mãos nem sempre é necessário para fazer mover um objeto. Ele basta para dar o primeiro impulso, mas uma vez o objeto animado, ele pode obedecer à vontade sem contato material. Isso depende da força do médium ou das vezes dos espíritos. Um primeiro contato nem sempre é necessário. Tem-se a prova disso dos movimentos, os deslocamentos espontâneos que não se pensou em provocar. 19º. Por que todos não podem produzir o mesmo efeito e por que todos os médios não têm a mesma potência? Isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade que a combinação de fluidos pode superar. Além disso, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que encontram nele a potência fluídica necessária. Essa potência, tal como os magnetizadores, é maior ou menor. Sob esse aspecto, encontramos pessoas inteiramente refratárias, outras em que a combinação não se opera senão por um esforço de vontade, outras, enfim, as quais se dá tão naturalmente, tão facilmente, que nem a percebem, servindo de instrumento para o saberem, como já falamos. Nota: o magnetismo é sem dúvida o princípio desses fenômenos, mas como não se estende geralmente, é a prova que há poderosos magnetizadores que não fariam mover uma minúscula mesa, e pessoas que não podem magnetizar, nem mesmo as crianças que, no entanto, basta colocarem os dedos sobre uma pesada mesa para que ela se agite. Então, se a potência mediúnica não está em razão da potência magnética, é porque tem outra causa. 20º. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiums? Essas pessoas tiram delas mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso dos espíritos estranhos. Não são exatamente médios, no sentido dessa palavra, mas pode ser que um espírito assista e se beneficie das suas disposições naturais. Nota: seriam como os sonâmbulos podem agir com ou sem concurso de um espírito estranho. 21º. O espírito age sobre os corpos sólidos para movê-los, está na substância desses corpos ou fora dela? Um e outro. Já falamos que a matéria não é o obstáculo para os espíritos, eles penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica com o objeto no qual penetra. 22º. Como o espírito faz para bater? Serve-se de um objeto material? Não mais que seus braços para levantar a mesa. Sabe-se que não há martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado, posto em ação por sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz nos dá a visão do movimento. Quando bate, o ar nos transmite o som. 23º. Entendemos que quando bate em um corpo duro, mas como pode fazer ouvir os ruídos, os sons articulados pelo ar? Já que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, tanto quanto sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como a todos os outros ruídos. 24º. O Senhor diz que o espírito não se serve das mãos para mover a mesa. Entretanto, viu-se em certas manifestações visuais aparecessem mãos que dedilhavam teclados e produziam sons. Não parece que o movimento das teclas é produzido pela pressão dos dedos? Essa pressão não é direta e real quando se faz sentir sobre nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas na pele? Não podeis compreender a natureza dos espíritos e a sua maneira de agir por comparações que só dão uma ideia incompleta. É um erro querer assemelhar aos seus procedimentos deles. Os procedimentos deles devem estar de acordo com a sua organização. Já não dissemos que o fluido do perispírito adentra a matéria e se identifica com ela? E que anima com uma vida fictícia? Então, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, pousa ou realmente os move. Mas não é pela força muscular que pressiona as teclas. Anima-as como ele anima a mesa. E a tecla que obedece à sua vontade se move e bate a corda. Aqui se passa uma coisa que terá dificuldade para compreender. É que certos espíritos são tão pouco desenvolvidos e tão materiais, comparativamente a espíritos elevados, que ainda têm a ilusão da vida terrestre e agem como quando tinham seus corpos, que não se dão conta da verdadeira causa dos efeitos que produzem, como um camponês não se dá conta da teoria dos sons que articula. Pergunta-lhes como eles tocam piano e dirão que batem nas teclas com seus dedos porque creem em bater. O efeito se produz instintivamente e sem saibam como é, e entretanto por sua vontade. Quando falam e se fazem ouvir é a mesma coisa.
Nota: dessas explicações, resulta que os espíritos podem produzir todos os efeitos e que nós mesmos podemos produzir, mas por meios apropriados à sua organização. Certas forças que lhes são próprias substituem os músculos que lhes são necessários para agir, do mesmo modo que o gesto substitui entre os mundos a palavra que lhes falta. 25º. Entre os fenômenos que se citam como provas de ação de uma força oculta, há que são evidentemente contrários todas as leis conhecidas da natureza? A dúvida então é justa? É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria um espírito superior. Cada dia traz um desmentido àqueles que, crendo saber de tudo, pretendem impor limite à natureza, e nem por isso ficam menos orgulhosos, desvendando sem cessar novos mistérios. Deus adverte o homem a desconfiar na sua própria sabedoria, porque um dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias exemplos de corpos animados de movimento capaz de superar a força da gravidade? A bala de canhão lançada no ar não supera momentaneamente essa força? Pobres homens que creem ser tão sábios, cuja toda vaidade e a cada dia confundida saibam que estão eles muito pequeninos. Essas explicações são claras e 75. Essas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas, ressalta um ponto capital que o fluido universal no qual reside o princípio da vida é o agente principal das manifestações e que esse agente recebe o impulso do espírito, tanto encarnado como errante. Esse fluido condensado substitui o perispírito o envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnado, o perispírito é unido à matéria do corpo e no estado de erraticidade ele é livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito é mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim podemos falar. Em certas pessoas, há uma espécie de emanação desse fluido contra a sua organização. Aí está propriamente falando o que constitui um dos médios de efeitos físicos. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil, daí os médiums mais ou menos poderosos. Essa emissão não sendo permanente explica a intermitência da força. 76. Vamos fazer uma comparação. Assim que temos a vontade de agir materialmente sobre o ponto qualquer colocado à distância, é o pensamento que quer, mas o pensamento sozinho não irá atingir esse ponto. Falta-lhe um intermediário, um bastão, um projétil, uma corrente de arte, etc. Note que um pensamento não age diretamente sobre o bastão, porque se não o tocarmos, ele não agirá sozinho. O pensamento, que é o espírito encarnado em nós, está unido ao corpo e pelo perispírito. Ele não pode agir sobre o corpo sem o perispírito, como não pode agir sobre esse bastão sem o corpo. Age sobre o perispírito porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos e os músculos seguram o bastão, e o bastão atinge o alvo. Quando o espírito não está encarnado, falta-lhe um auxiliar estranho. Um auxiliar é fluido com a ajuda do qual torna o objeto próprio para seguir o impulso da sua vontade. 77. Assim, quando um objeto é colocado em movimento, levantado ou lançado no ar, não é o espírito que segura e empurra e o levanta, como faríamos com a mão. Ele o satura, por assim dizer, de seu fluido combinado com o do médium, e o objeto, assim momentaneamente vivificado, age como faria um ser vivo, com a diferença que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. Desde que esse fluido vital, dirigido de alguma maneira pelo espírito, dá vida fictícia e momentânea aos corpos inertes, e que esse perispírito é senão um fluido vital, segue-se quando o espírito está encarnado e ele dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, ficando a ele unido enquanto seu organismo permita. Quando ele se retira, o corpo morre. Agora, se em lugar de uma mesa lhe talhasse a madeira em estátua, e se agisse sobre essa estátua sobre a mesa, temos uma estátua que se move, que bate em uma palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Como se diz mesas falantes, poderíamos também dizer estátuas falantes. Quanta luz essa teoria lança sobre uma infinidade de fenômenos, até agora sem resposta? Quantas alegorias os efeitos misteriosos vêm explicar? 78. Os incrédulos afirmam que o levantamento das mesas em ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade. Só uma nota.
Ixi, era esse minuto que eu perdi aqui, eu vou voltar. Agora, comprima-se o ar em seu interior, dando-lhe na parte de baixo uma densidade maior que a de cima, e Campanula se elevará, apesar da gravidade. Se recorrente de ar é rápida e forte, poderá ser sustentada no espaço sem nenhum apoio visível, à maneira desses bonecos que se faz rodopiar sobre os jatos de água. Por que então o fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, acumulando-se em torno da mesa, não teria a propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe o peso específico e relativo, como o ar faz com a campanula da máquina pneumática, como o gás hidrogênio faz para os balões, sem que fique derrogada a lei da gravidade? Conhecem todas as propriedades e todas as forças desse fluido? Então não neguem um fato só porque não podem explicá-lo. 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, se levantar uma outra coisa, uma poltrona, por exemplo, se pode levantar uma outra coisa, uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com força suficiente, levantar essa poltrona com alguma pessoa sentada. Eis a explicação desse fenômeno produzido 100 vezes pelo Sr. Home consigo mesmo e com outras pessoas. Ele a repetiu durante uma viagem em Londres, a fim de provar que os espectadores não eram vítimas de uma ilusão de óptica, e o fez no teto de uma marca com um lápis, permitindo que passassem por baixo dele. Sabe-se que o Sr. Home era um poderoso médium de efeitos físicos, e ele era a causa eficiente e o objeto. 81. Falamos há pouco do aumento de peso. É com efeito um fenômeno que se produz algumas vezes que não tem nada de mais anormal do que prodigiosa resistência de Campanula sobre a pressão da coluna atmosférica. Sob a influência de certos médios, objetos leves oferecem a mesma resistência. Depois, de repente, cedem ao menor esforço. Nessa experiência, a campanula não pesa, nem mais e nem menos que seu peso real, mas parece mais pesada por efeito da causa exterior que age sobre ela. O mesmo provavelmente ocorre com a mesa. A mesa tem sempre força estranha e se opõe seu movimento a essa causa pode estar nos fluidos e ambientes que a penetram. Como a que penetra ou diminui o peso aparente da campanula. Faça-se a experiência da campanula pneumática diante de um camponês ignorante, não compreendendo o que é o ar, que ele não vê, que age, não será difícil persuadi-lo de que se trata do diabo. Talvez se diga que o fluido, sendo imponderável, seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto. De acordo, mas note que se nos servirmos da palavra acúmulo, é por comparação e não assimilação absoluta como o ar. É imponderável, ou seja, entretanto, nada o prova. Sua natureza íntima é desconhecida e estamos longe de conhecer todas as suas propriedades. Antes de se ter experimentado o peso do ar, não se supunha os efeitos desse peso. A eletricidade está também entre os fluidos imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser retido por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência àquele que quiser levantá-lo. Então, em aparência, tornou-se mais pesado. Por que não se vê o suporte? Isso seria ilógico concluir que ele não exista. O espírito pode, pois, ter avalancas que nos são desconhecidas. A natureza prova-nos todos os dias de que seu poder não se limita ao testemunho de vossos sentidos. Não se pode explicar, senão por uma causa parecida, o fenômeno singular de que há muitos exemplos de um jovem fraco, franzino, erguer com 2 dedos, sem esforço, como uma pluma, um homem forte e robusto com a cadeira em que se sentava. E as intermitências da faculdade provam que a sua causa é estranha à pessoa que a possui. Manifestações físicas espontâneas. Ruídos, barulhos e perturbações, arremessos de objetos, fenômenos de transporte. Capítulo 5. 82. Os fenômenos que acabamos de falar são provocados, mas algumas vezes ocorrem espontaneamente sem participação da vontade e se tornam frequentemente muito importunos. O que exclui a sua posição de serem efeitos da imaginação superexcedida pelas ideias espíritas é que se produzem entre pessoas que nunca ouviram nada a esse respeito e quando menos o esperavam. Esses fenômenos, que poderiam chamar de espiritismo prático natural, são muito importantes porque não podem ser suspeitos de conivência. Por isso, pedimos às pessoas que se ocupam sem suspeitos com fenômenos espíritas recolherem todos os fatos desse gênero que chegarem ao seu conhecimento. Sobretudo, constatarem com cuidado a sua realidade com um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de assegurarem que são vítimas de uma ilusão ou de uma mistificação.
Ruídos, barulhos e perturbações. 83. De todas as suas manifestações, as manifestações espíritas, as mais simples são os ruídos e as pancadas. E é aqui principalmente que é necessário temer a ilusão, porque uma infinidade de causas naturais podem produzi-las. O vento que sopra ou agita um objeto, um corpo por causa de sua posição, que se move sozinho sem que se perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto e até mesmo por brincadeira de mau gosto. Os ruídos espíritas têm, aliás, um caráter particular, apresentando uma intensidade e um timbre variador que os tornam facilmente reconhecíveis e que não permitem confundi-los com os estalidos de madeira, o crepitar do fogo, o tique-tique de monótono de um relógio. São pancadas secas, às vezes surdas, fracas, leves, algumas vezes claras, distintas, outras vezes barulhentas, que trocam de lugar e se repetem sem ter uma regularidade mecânica. De todos os meios de controle, o mais eficaz é aquele que não pode deixar sobre dúvida sua origem. É a obediência da nossa vontade. Se os golpes se fazem ouvir no lugar designado, se respondem ao pensamento de termos que reconhecer nelas uma causa inteligente. Mas falta a obediência, nem sempre prova o contrário. Admitamos agora que depois de uma construção minuciosa, tem-se a certeza de que os ruídos e todos os outros efeitos são manifestações reais. É racional se assustar? Não, seguramente, porque em nenhum caso oferece o menor perigo. As pessoas persuadidas de que é o diabo podem ser afetadas de uma maneira desagradável, como as crianças que temem o lobisomem e o bicho-papão. Essas manifestações adquirem em certas circunstâncias proporções e persistências desagradáveis, das quais se tem o desejo natural de se embaraçar. Uma explicação sobre o assunto é necessária. 85. Já dissemos que as manifestações físicas têm por finalidade chamar a nossa atenção sobre alguma coisa e de nos convencer da presença de uma força superior ao homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessa espécie de manifestações, servem os de espíritos inferiores para produzi-las como nos servimos de empregados para as tarefas pesadas. Uma vez que a finalidade foi atingida, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Um ou dois exemplos explicaram melhor o assunto. 86. Há muitos anos, no começo dos meus estudos sobre o espiritismo, estando um dia ocupado com barulho sobre certo assunto, com trabalho sobre certo assunto, golpes se fizeram ouvir em torno de mim durante 4 horas seguidas. Era a primeira vez que tal coisa acontecia. Constatei que não tinham nenhuma causa acidental, mas no momento não consegui saber mais. Eu tinha, nessa época, a ocasião de ver frequentemente o excelente médium escrevente. No dia seguinte, perguntei ao espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa desses golpes. Era o seu espírito familiar que queria lhe falar, respondeu-me. E o que queria me dizer? Resposta: pode perguntar-lhe você mesmo, porque ele está aqui. Tendo interrogado esse espírito, ele se fez reconhecer sob um nome alegórico. Soube depois por outros espíritos que ele pertencia a uma ordem muito elevada e representou a Terra num papel muito importante. Assinalou-me erros no seu trabalho, indicando-lhe as linhas onde encontravam. Deu-me úteis sábios conselhos e disse que estaria sempre comigo e que atenderia ao meu chamado todas as vezes que eu quisesse interrogá-lo. Depois disso, esse espírito nunca mais me deixou. Ele me deu muitas provas de uma grande superioridade, a sua intervenção me deu muita sua intervenção benfazeja e eficaz ajudou-me nos assuntos da vida material, como das coisas metafísicas. Desde nossa primeira conversa, os golpes cessaram. O que queria ele com efeito? Entrar em comunicação regular comigo. Por isso queria me avisar. O aviso dado, depois de explicado as relações regulares estabelecidas, e os golpes se tornaram inúteis e cessaram. Não se bate mais o tambor para acordar os soldados quando eles já estão de pé. Um fato parecido ocorreu com um dos meus amigos. Desde algum tempo em que seu quarto ressoavam ruídos diversos que se tornaram fatigantes. Na ocasião em que ele apresentou de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, ele soube o que ele queria. Atendeu ao pedido e depois disso não se ouviu mais o barulho. Note-se que as pessoas que têm espíritos em um meio regular de fácil comunicação têm muito mais raramente manifestações deste gênero. 87. As manifestações espontâneas não se limitam a ruídos e batidas, elas degeneram muitas vezes em verdadeiro túmulo e com perturbações. Móveis e objetos diversos são revirados por projéteis de todas as ações, toda espécie. São lançados de todas em perturbações. Móveis e objetos diversos são revirados. Projéteis de toda espécie são lançados fora. Portas e janelas estão abertas e fechadas por mãos invisíveis. Vidraças são quebradas, o que não pode ser apenas uma ilusão.
A desordem é quase sempre real, mas algumas vezes é sob só a aparência da realidade. Ouve-se o barulho num aposento vizinho, barulho de louça que cai e se quebra com estrépito. Achas de lenha que rolam ao assoalho. Corre-se para ver se está tudo tranquilo e em ordem. Depois, o tumulto recomeça. 88. As manifestações desse gênero não são nem raras e nem novas. São poucas as crônicas locais que não encerraram como história do gênero. O medo, sem dúvida, exagerou fatos que, passando de boca em boca, perdão, que passando de boca em boca tomaram proporções gigantescamente ridículas. Com a superstição ajudando as casas de onde se deram, foram tidas como assombradas pelo diabo e vem daí os contos fantásticos ou terríveis de fantasmas. Por seu lado, a trapaça não deixou escapar uma tão bela ocasião de explorar a credulidade, e isso em proveito de interesses pessoais. Entende-se, de resto, a impressão que fatos desse gênero, mesmo reduzidos à realidade, podem fazer sobre as penalidades fracas e predispostas pela educação e as ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que possam ter, pois não se pode impedi-los, é fazer conhecer a verdade. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. Quando se tiverem familiaridade com os espíritos, e aqueles aos quais se manifesta não mais creem ter uma legião de demônios atrás de si, não terão mais medo. Pode-se ver na revista Espírito o relato de muitos fatos autênticos desse gênero, entre outros a história do espírito batedor de Bergazeno, cujas estrepulias duraram mais de 8 anos, a do padeiro do Grandes Vendas perto de Dieppe, a Rua de Noyers, em Paris, a do espírito declarando o título da história de um condenado, a do fabricante de São Petersburgo e muitas outras. 89. Os fatos dessa natureza tomam um caráter de verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante muitos anos, encontravam de manhã suas roupas espalhadas e escondidas até sobre o teto, rasgadas e cortadas em pedaços, apesar das precauções que tomavam de fechá-las à chave. É frequente que pessoas deitadas, mas perfeitamente acordadas, vejam sacudir as cortinas, puxar violentamente suas cobertas e seus travesseiros, sendo levantados do colchão e algumas vezes ainda retirados a fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se crê, mas na maior parte das vezes, aqueles que são vítimas não ousam falar do assunto por meio do ridículo. Temos conhecimento do que se acreditava tratar de certos indivíduos, daquilo que se olhava como alucinação, submetendo aos tratamentos dos alienados, o que os tornava realmente loucos. A medicina não pode compreender essas coisas, porque não admite as causas senão o elemento material, de onde resultam os enganos geralmente funestos. A história, um dia, contará certos tratamentos do século XIX, como se conta hoje certos procedimentos da Idade Média. Admitimos perfeitamente que certos fatos são obra da malícia ou da maldade, mas se após as contestações feitas, verificou-se que não são obra dos homens. É de se convir que uns dirão do diabo, outros dirão dos espíritos. Mas de que espíritos? 90. Os espíritos superiores, como entre nós os homens sérios e graves, não se divertem a fazer gracinhas. Muitas vezes perguntamos a tais espíritos o motivo que os leva a perturbar assim o repouso dos outros. A maior parte não tem outra finalidade a não ser se divertir. São os espíritos mais levianos que maus, que riem dos medos que ocasionam e das pesquisas inúteis que se fazem para descobrir a causa do tumulto. Às vezes se apegam a um indivíduo e se divertem em incomodá-lo, e o perseguem por toda parte. Outras vezes se apegam a um lugar sem outro motivo que seus caprichos. Algumas vezes também uma vingança como terrenos ou ocasião de ver. Em certos casos, a sua intenção é mais louvável. Querem chamar atenção e estabelecer a comunicação, seja para dar um aviso útil à pessoa a qual se dirige, seja para pedirem alguma coisa para eles próprios. Vimos uns que pediram preces, outros o cumprimento de um voto e não tiveram tempo de cumprir. Outros, enfim, querem, no interesse do seu próprio repouso, reparar uma má ação cometida em vida. Em geral, é errado ter medo deles. Sua presença pode ser importuna, mas não perigosa. Entende-se o desejo de desembaraçar deles,
mas se o faz para isso o contrário do que seria necessário. Se esses são espíritos que se divertem, quanto mais se torna a coisa sério, mais eles persistem, como crianças indisciplinadas que perseguem mais ainda os que impacientam e assustam os medrosos. Se as pessoas tomassem o partido de rirem das suas brincadeiras, eles acabariam por se cansar e ficariam tranquilos. Conhecendo alguém que, longe de se irritar, os excitava, os desafiava a fazerem tal ou tal coisa, que ao fim dos dias não voltaram mais. Como dissemos, há os que têm motivos menos frívolos. É sempre útil saber o que querem. Se pedem qualquer coisa, podem-se estar certo que cessarão suas visitas desde que seu desejo esteja satisfeito. O melhor meio é evocar o espírito por meio de um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, se verá logo se está tratando e se agirá convenientemente. Se é um espírito infeliz, a caridade manda tratá-lo com o respeito que merece. Se é um gozador, pode-se tratá-lo sem rodeios. Se é malvado, é necessário pedir a Deus que o torne melhor. Em todos os casos, parece que tem sempre um bom resultado. A gravidade das fórmulas de exorcismos faz rir e não lhe dão nenhuma importância. Se puderem encontrar em comunicação com eles, é preciso desconfiar das qualificações burlescas e amedrontadoras que se dão para se divertirem com a credulidade dos outros. Voltaremos com mais detalhes sobre esse assunto e sobre as causas que tomam esses ineficáveis no capítulo 9, Lugares Assombrados, e no capítulo 23, da Obsessão. Questão 91. Esses fenômenos, embora produzidos por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com a finalidade de convencer a existência de seres incorpóreos, de uma força superior ao homem. A repercussão que daí resulta e o pavor que causam chamam a atenção e acabaram por abrir os olhos dos mais incrédulos. Estes acham mais simples encarar os fenômenos como efeitos da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa buscar outras, mas que quando objetos são revirados ou tirados da cabeça das pessoas, seria necessário uma imaginação bem complacente a imaginar as semelhantes coisas da imaginação, quando não são. Quando se nota um efeito qualquer, esse efeito tem necessariamente uma causa. Se uma fria, calma observação demonstra que esse efeito é independente de toda vontade humana e de toda causa material, se nos dá sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, o que é seu sinal mais característico, é forçoso atribuí-lo a uma inteligência oculta. Quais são esses mistérios? Quais são esses seres misteriosos? É isso que os estudos espíritas nos ensinam de maneira menos contestável por meios que nos dão para nos comunicarmos com eles. Esses estudos nos ensinam a distinguir a parte real da falsa, ou da exagerada, nos fenômenos que nos apresentam. Sem um efeito insólito, se produz um ruído, um movimento e a aparição mesmo. O pensamento que se deve ter é que ele possui uma causa natural, porque é mais provável. É necessário pesquisar essa causa com maior cuidado e não admitir intervenção de espíritos, se não após conscientemente averiguada. É meio de evitar a ilusão. Aquele que, por exemplo, sem estar próximo de ninguém, recebeu uma bofetada ou um golpe de bastão nas costas, como já se viu, não duvidará da presença de um ser invisível. Deve-se manter em guarda não somente contra os relatos que podem ser mais ou menos exagerados, mas contra as próprias impressões, e não atribuir uma origem oculta ao que não se compreende. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria uma verdadeira superstição ver em tudo espíritos ocupados em revirar móveis, quebrar louças, suscitar, enfim, 1000 confusões domésticas, quanto é mais racional atribuir ao descuido. 92. A explicação dada ao movimento dos corpos inertes aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos que vimos. Os ruídos, embora mais fortes que os golpes na mesa, têm a mesma causa. Os objetos lançados ou deslocados são pela mesma força que levantam um objeto qualquer. Uma circunstância vem apoiar essa teoria. Os podemos perguntar onde está o médium nesse caso. Os espíritos disseram-nos que, em caso semelhante, há sempre alguém cujo poder se exerce sem ele saber. As manifestações espontâneas produzem-se muito raramente em lugares isolados. É quase sempre em casas habitadas que elas ocorrem, pelo fato da presença de certas pessoas que exercem uma influência sem o querer. Essas pessoas são verdadeiros médios que ignoram suas faculdades. É que nós chamamos de médium naturais. Estão para os outros médios
Os sonâmbulos naturais estão para sonâmbulos magnéticos e devem ser observados. 93. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial para a produção desses fenômenos parece ser necessária na maioria dos casos, embora haja aqueles em que o espírito parece agir sozinho. Mas então, ele poderia tirar o fluido animalizado de que uma pessoa não está presente. Isso explica porque os espíritos nos rodeiam sem cessar e não produzem perturbações a cada instante. É necessário, primeiramente, que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo. Sem isso, nada faz. Em seguida, é necessário que o encontre precisamente no lugar onde se quer agir uma pessoa apta a ajudá-lo, coincidência que ocorre raramente. Se essa pessoa aparece inopinadamente, ele a aproveita. Apesar da reunião de circunstâncias favoráveis, ele poderia ser impedido por uma vontade superior que não o deixa agir à sua vontade. Pode também só lhe ser permitido agir dentro de certos limites, e nos casos em que as manifestações sejam julgadas úteis, seja como um meio de convicção, seja como prova para a pessoa que delas é o objeto. Arremesso dos objetos. 94. Citaremos o propósito do assunto de conversação, originado dos fatos que se passaram em junho de 1860 na rua de Noyers, em Paris. Os detalhes estão na revista de agosto de 1860. Primeiro, A. São Luís, o senhor teria bondade de nos dizer se os fatos se diz terem passado nas ruas Noyers são reais? Quanto à possibilidade, não duvidamos. Sim, esses fatos são verdadeiros, mas a imaginação das pessoas o exagerou, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, eles são verdadeiros. Essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte às custas dos habitantes do lugar. 2. Há na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? Elas são sempre causadas pela presença da pessoa a qual se ataca. É que o espírito perturbador não gosta do morador do lugar onde está. Ele quer pregar peças ou fazer com que ele se mude. 3. Perguntamos se entre os moradores da casa há alguém que seja a causa desses fenômenos por uma influência mediúnica espontânea e involuntária. Isso é necessário, visto que sem ele o fato não poderia se dar. Um espírito se habita um lugar de sua predileção. Aí permanece até que uma pessoa lhe seja conveniente ser presente. Quando essa pessoa chega, o espírito se diverte quanto pode. 4. É indispensável a presença de pessoas no lugar? Dessa pessoa no lugar? É o caso mais comum e é o do caso citado. Por isso eu disse que sem isso o fato não teria podido acontecer, mas não quero generalizar. Há casos em que a presença do lugar não é necessária. 5. Sendo esses espíritos da ordem inferior, a aptidão para lhe servir de auxiliar é um fator desfavorável para a pessoa? Isso anuncia uma simpatia com seres dessa natureza? Não necessariamente, porque essa aptidão vem de uma disposição física, entretanto, indica frequentemente uma tendência material que seria preferível não ter, porque quanto mais a pessoa se eleva moralmente, mais atrai os bons espíritos, afastando naturalmente os maus. 6. Onde o espírito pega os projéteis dos quais se serve. Esses objetos são quase sempre encontrados nos próprios lugares ou na vizinhança. Uma força saída do espírito os lança no espaço e eles tomam no lugar designado pelo espírito. 7. Desde que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas, mesmo provocadas com a finalidade de converter, parece-nos que se certos incrédulos fossem pessoalmente o objeto, seriam forçados a se renderem com evidência. Eles se queixam algumas vezes de não poderem ser testemunhas de fatos concluentes. Não dependeria dos espíritos dar-lhe uma prova sensível? Os ateus e os materialistas não são a cada passo testemunhos do poder de Deus e do pensamento? Isso não os impede de negar Deus e a alma? Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus que lhes diziam, mestre, faça-nos ver algum prodígio, não se parecem com esses que lhes podem hoje fazer as manifestações? Se não estão conveniados com as maravilhas da criação, não serão nem mesmo em um espírito que se lhe pareça a maneira muito menos equívoca, porque o seu orgulho os torna como cavalos empacados. As ocasiões de ver não lhes faltarão se as procurarem de boa fé, e é por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que fez para eles que procuram sinceramente se instruir, porque Deus só recompensa os homens de boa vontade. Tal incredulidade não impedirá de se cumprir a vontade de Deus. Veja como não impediu a doutrina de se espalhar. Pare de se inquietar com a sua oposição, que é para a doutrina que é a sombra, Pare de se inquietar com a sua oposição,
que é para a doutrina o que a sombra é para a pintura, dá-lhe maior relevo. Que méritos que mérito teriam serem convencidos pela força? Deus deixa-lhe toda a responsabilidade para sua teimosia, e essa responsabilidade é maior do que pensam. Bem-aventurados os que creem sem terem visto, disse Jesus, porque não duvidam do poder de Deus. Acredita que seria útil evocar o espírito para lhe pedir algumas explicações? Evoque-o se quiser, mas é um espírito inferior que dará respostas insignificantes. 95. Entrevista com o espírito perturbador na rua Noyers. Primeira evocação. A evocação. Por que me chamou? Quer então umas pedradas? Então é que veremos um bom salve-se quem puder, apesar de seu ar de valentia. 2. Mesmo que nos desse pedradas, isso não nos amedrontaria. Pedimos mesmo que, se puder, nos mande algumas. Aqui não posso fazer, o senhor tem um guardião que vela pela sua segurança. 3. Na rua Noyers havia uma pessoa que servia de auxiliar para facilitar as peças que pregavam os moradores da casa. Certamente encontrei um bom instrumento, e nenhum espírito do outro, sábio e prudente, para me impedir, porque eu sou alegre e gosto às vezes de me divertir. 4. Qual era a pessoa que lhe servia de instrumento? Uma criada. 5. Era sem saber que servia de auxiliar? Oh, sim, a própria moça era mais assustada. 6. Agia com um fim hostil? Eu não tinha nenhum objetivo hostil, mas os homens que de tudo se apossam torcerão a coisa em seu favor. 7. Quem entende por isso? Não compreendemos. Eu procurava me divertir, mas os senhores estudam a coisa e terão mais um fato para mostrar que nós existimos. 8. Você diz que não tinha um fim hostil, no entanto, quebrou todas as vidraças do apartamento. Causou assim um prejuízo real. Isso é um detalhe. 9. Onde encontrava os objetos que você tirava? Eles são muito comuns. Achei-os no pátio e nos jardins vizinhos. 10. Você os encontrou todos ou fabricou alguns? Não criei nada e nada compus. 11. Se não tivesse encontrado, poderia tê-los fabricado? Seria bem mais difícil, mas a rigor misturam-se matérias e façam uma coisa qualquer. 12. Agora diga-nos como os lançou. Isso é o mais difícil de dizer. Fui ajudado pela natureza elétrica daquela moça ligada a minha menos material. Nós dois pudemos, assim, transportar os materiais. 13. Penso que você gostaria de nos dar algumas informações a seu respeito. Diga-me primeiro, faz muito tempo que é morto? Faz bastante tempo, uns 50 anos. 14. O que era em vida? Não era grande coisa. Catava coisas nesse bairro e muitas vezes me diziam bobagens, porque eu apreciava demais o licor vermelho do bom velho Noé. Eu também queria poder pô-los a correr. 15. Era você mesmo, de boa vontade, que respondeu às nossas perguntas? Eu tinha um instrutor. 16. Quem é esse instrutor? Seu bom rei Luís. Nota, essa pergunta foi feita por causa da natureza de certas respostas que pareceram ultrapassar a capacidade desse espírito, pelas ideias da linguagem. Não há nada demais que tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido que queria aproveitar essa ocasião para nos dar uma instrução. Isso é um fato muito comum, mas uma particularidade notável nessa circunstância é que a influência do outro espírito se fez sentir sobre a escrita mesmo. Nas respostas em que ele interferiu, a escrita era mais regular e recorrente. Ia do trapeiro é angulosa, grosseira, irregular, algumas vezes pouco legível, revelando outro caráter. 17. Que faz você agora ocupar-se com o futuro? Ocupa-se com o futuro? Ainda não, ando errante. Pensando tão pouco em mim, na terra, ninguém reza por mim, assim não sou ajudado, não trabalho. Nota. Veremos mais tarde o quanto pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores, a prece e os conselhos. 18. Qual era seu nome? Janet. 19. Muito bem, Janet. Rezaremos por você. Diga-nos a evocação que deu-lhe prazer ou a contrariou. Antes prazer, porque são boas pessoas. Alegres viventes, ainda que um pouco austeros, mas não faz mal. Os senhores me ouviram e eu estou contente. Fenômeno de transporte. 96. Esse fenômeno não difere daquele que acabamos de falar.
se não pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos e pela maneira suave e algumas vezes delicada com que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existam no lugar de onde se está. São a maior parte das vezes flores, algumas vezes frutas, doces, joias, etc. 97. Digamos desde logo que esse fenômeno é um dos que mais se apresentam à imitação, e por conseguinte é necessário manter-se em guarda contra a trapaça. Sabe-se até onde vai a arte da prestidigitação em fatos de experiência desse gênero. Mesmo sem estar diante de um profissional, poderíamos ser as vítimas de uma manobra hábil e interesseira. A melhor das garantias está no caráter, na honorabilidade notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias nas quais os fatos se produzem. Enfim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, o único meio de descobrir aquilo que parece suspeito. 98. A teoria do fenômeno de transportes e de manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na dissertação seguinte de um espírito, do qual todas as comunicações se têm o selo incontestável de profundidade da lógica. No curso dessa obra se acharam muitas. Esse espírito se fez conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium que lhe serviu de intérprete. É indispensável para obter fenômenos dessa ordem ter consigo médiuns de que chamarei de sensitivos, quer dizer, dotados no mais alto grau de faculdades mediúnicas, de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médios, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar em volta deles, com profusão, seu fluido animalizado. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento e à menor sensação, que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são as mais aptas a se tornar excelentes médiums de efeitos físicos de tangibilidade e transporte. Com efeito, seu sistema nervoso quase inteiramente desprovido do envoltório refratário, que isola esse sistema na maioria dos encarnados, os torna propícios ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Em consequência, com o sujeito dessa natureza, cujas outras faculdades não são hostis à mediunização, se obterão mais facilmente os fenômenos de tangibilidade, de golpes batidos nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. Com mais razão, se obterão esses resultados se, em lugar de um médium, se contar com a ajuda de vários igualmente bem dotados. Tangibilidade. Depois eu tenho que ver o que é entender essa habilidade aqui. Mas da produção desses fenômenos, a obtenção daqueles de transporte, há todo um abismo, porque nesse caso, não somente o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, mas bem mais. O espírito não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico. Quer dizer que muitos médiuns não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Entendi. Ocorre que, ao contrário, a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera trava radicalmente a sua operação. A esses motivos, como se vê, são importantes, ajunte-se que os transportes necessitam sempre de uma maior concentração e, ao mesmo tempo, uma maior difusão de certos fluidos que não podem ser obtidos senão dos médiuns mais bem dotados, cujo aparelho eletrodinâmico é mais bem condicionado. Em geral, os fatos de transporte são e permanecerão muito raros, não tendo necessidade de demonstrar porque eles são e serão menos frequentes que os outros fatos de tangibilidade. Do que já foi dito, é fácil deduzir. Além disso, esses fenômenos são de uma natureza tal que nem todos os médiuns estão preparados para isso, que nem todos os espíritos podem produzi-los. É necessário que entre o espírito e o médium exista uma certa afinidade, uma certa analogia e, em uma palavra, uma certa semelhança que permite a parte expansível do fluido
do perispíritico e do encarnado de se misturar, de se unir e de se combinar com a do espírito que quer fazer um transporte. Essa fusão deve ser tal que a força resultante torne-se, por assim dizer, una como uma corrente elétrica. Agindo sobre o carvão, produz um foco, uma claridade única. Por que essa união, essa fusão? É porque, para a produção desses fenômenos, é necessário que as propriedades essenciais do espírito agente sejam aumentadas com algumas da do mediunizado. É que o fluido vital indispensável à produção dos fenômenos mediúnicos é apanágio exclusivo do encarnado e que, por consequente, o espírito operador é obrigado a se impregnar dele. Só então pode, por intermédio de certas propriedades do meio ambiente desconhecida pelos encarnados, se isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais e até pessoas. Nota de Allan Kardec. Como se vê, quando se trata de exprimir uma ideia nova para a qual lhe faltam termos à língua, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos. Essas palavras eletromediúnico, perispíritico, não são de intervenção nossa. O que nos tem criticado por havermos criado os termos espiritismo, perispírito, que não são termos análogos, poderão fazer também a mesma crítica aos espíritos. Não me é permitido, no momento, revelar essas leis particulares que regem os gases fluídicos que rodeiam vocês. Mas antes que anos se passem, antes que uma existência de homem cuja cumprida explicação dessas leis, desses fenômenos serão revelados, e verão surgir uma nova variedade de médiuns que cairão num estado cataléptico particular, assim que forem mediunizados. Veja de quantas dificuldades a produção de transportes se acha cercada. Disso pode-se concluir os fenômenos dessa natureza são muito raros, como já disse, e com tanto mais razão que os espíritos se prestam muito pouco àqueles, porque se exige parte deles um trabalho quase material, que lhes é aborrecimento e fadiga. Além disso, acontece que muitas vezes, apesar da energia e vontade, o estado do médium lhe opõe uma barreira intransponível. É então evidente, e não duvido que seu raciocínio sancione, que os fatos tangíveis de batidas, de movimentos e de levantamento são fenômenos simples, que se operam pela concentração e dilatação de certos fluidos que podem ser provocados e obtidos pela vontade e trabalho dos médiuns, que são aptos para isso, quando são ajudados por espíritos amigos e benfazejos, enquanto que os fatos de transporte são múltiplos, complexos e exigem um concurso de circunstâncias especiais. Não podem se operar senão por um único espírito em um único médium e precisam, fora das necessidades de tangibilidade, uma combinação toda particular para isolar e tornar invisíveis os objetos que serão transportados. Todos os espíritas compreendem as minhas explicações e se deem conta dessa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tateabilidade da matéria inerte. Creiam nisso, como creem nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos são cheios de analogia e são, por assim dizer, a consagração do desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios, piores estes que os incrédulos. Nada faço para convencê-los e nem me ocupo com eles. Serão um dia convencidos pela força da evidência, porque é necessário que se inclinem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas, como foram forçados a fazê-los diante de tantos outros fatos que no princípio rejeitaram. Para resumir, se os fatos de tangibilidade são frequentemente, mas os de transporte são muito mais raros, porque aí as condições são muito difíceis. Por consequente, nenhum médium pode dizer, a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, porque muitas vezes o próprio espírito acha-se impedido de fazê-lo. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí se encontram elementos refratários que paralisam os esforços do espírito e, com mais forte razão, a ação do médium. Esses fenômenos, ao contrário, se produzem quase sempre em particular, espontaneamente a maior parte das vezes sem o médium saber e sem a premeditação, dando-se muito raramente quando esses estão prevenidos. De onde se conclui que é um motivo legítimo de suspeita que todas as vezes que o médium se vanglorie de obtê-los à vontade, de dar ordem aos espíritos como se fossem seus criados, o que é simplesmente um absurdo. Tenha-se em vista, ainda por regra geral, que os fenômenos espíritas não são feitos para serem dados em espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a essa espécie de coisa, pode ser apenas para fenômenos simples, e não para aqueles que, tais como transporte ou outros semelhantes, exigem condições excepcionais.
Lembre-se, espíritas, que se é absurdo rejeitar sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é sábio aceitar todos cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição da visibilidade ou de transporte se manifesta espontaneamente, de uma maneira instantânea, aceite-o. Não é demais repetir, não aceite nada cegamente, que cada fato sofra um exame minucioso, profundo e severo, porque o espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, não tem nada a ganhar com essas pequenas manifestações que hábeis prestigiadores podem imitar. Sei bem o que vão me dizer, é que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos, mas se não tivesse havido outros meios de convicção, não haveria hoje a 100ª parte dos espíritas que há. Falha ao coração, e é por aí que farão mais sérias as conversões. Se crer ser útil para certas pessoas, agir com fatos materiais, apresente-lhe ao menos as circunstâncias tais não possam dar em lugar nenhuma falsa interpretação, e sobretudo não se afastem das condições normais desses fenômenos, porque os fatos apresentados em más condições fornecem argumentos aos incrédulos em lugar de convencê-los. Erasto.